É, então, como eu estava dizendo, o texto não foi escolhido à toa porque o que muito tem sido dito sobre qualquer atividade que tenha parado, seja ela indústria, empresa ou igrejas, qualquer atividade que tenha parado, há uma associação com uma locomotiva. Né? Para você parar uma máquina é fácil, você aperta um botão, puxa uma alavanca e você freia a máquina. Mas para você botar a máquina em movimento de novo é mais difícil. E quando essa máquina se trata de ser humano, é mais difícil ainda. Mais difícil ainda. Então, a gente está saindo aí de 4 para 5 meses, né, de quarentena, pandemia. Alguns que trabalharam na área de saúde, que trabalham na área de saúde, viram de perto muito choro, muita crise, morte, acredito, né? Uh, Muita coisa acontecendo. Alguns de nós, a nossa volta, não foram diretamente atingidos, mas, por exemplo, a gente já começa a ouvir rumores de pessoas mais próximas sendo atingidas agora também. E quanta coisa aconteceu na mente, na alma, no coração dos seres humanos, né, da humanidade como um todo, durante esse período. E como voltar às atividades, como voltar a um normal, seja lá ele qual for, velho, antigo, não sei, mas o ponto é como voltar. Como voltar? Ah, muita crise financeira, muita crise financeira, ah, crises existenciais, crises familiares, os problemas, o número de divórcios, já falamos, né, sobre esse dado numa outra pregação, foi até uma série de Abacuque, nós falamos sobre isso, como que o número de divórcios aumentou. Infelizmente, lendo sobre alguns dados, enfim, o número de violência doméstica e o número, inclusive, de violência, de abuso infantil, porque agora as crianças estão dentro de casa. As crianças estão dentro de casa e antes, como que se descobria o abuso? Os professores na escola. Mas como é que foi? Como foi 5 meses dentro de casa? Então, na verdade, nós não temos ainda a menor noção, de fato, de todo o desdobramento desses 4 para 5 meses. Nós não sabemos ainda de fato o desenrolar e essa geração, o que vai ser dessa geração e como que ela vai continuar construindo a sociedade. Então, o que a gente percebe é, além desse desespero todo, um cansaço. Um cansaço, uma fadiga. E esse sermão de hoje, a partir desse texto, ele tem por objetivo apontar para aquele que... E eu tenho essa péssima mania, eu me adianto ao meu próprio esboço. Tá? Então, já dando spoiler do próprio sermão. Alguns estudiosos, né, olham para esse texto e dizem que Jesus ele faz um convite. Jesus está convidando, Jesus é aquele que convida. Só que esse texto não se trata de um convite. Não se trata de um convite. Eu vou ler de novo. Verso 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Começar por esse verso ainda. Esse texto não se trata de um convite, mas se trata do Rei dos Reis, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso que tem todos os átomos sob o seu próprio controle, onde ele olha para a humanidade, uma humanidade que naquele tempo já estava cansada e sobrecarregada, e que de uma certa maneira nós podemos olhar para cada indivíduo hoje e perceber o cansaço, o desespero e esse fardo que muitos já carregavam antes da pandemia. Pós então, Jesus
esse rei, ele está dando uma ordem. Uma ordem. Então, o objetivo desse sermão hoje é, a partir dessa amorosa ordem, convidar cada um de nós a nos prepararmos. Porque como igreja de Cristo, como a igreja sendo plantada na região de Nova Iguaçu, no coração de Nova Iguaçu, junto com outros irmãos que já estão voltando, né, às suas atividades, teremos também a missão de ajudar a aliviar fardos, de mostrar ou indicar para quem está cansado e sobrecarregado, enfadado e cansado da própria vida, apontar aquele que não está convidando. Ele está dizendo o seguinte: só tem um jeito para você. Portanto, não é um convite. Não é um convite. É uma ordem. Porque senão você vai perecer. Disso se trata esse texto. E disso se trata, então, essa exposição, como um preparativo para o nosso retorno. Veja o seguinte: Jesus, ele pode, lógico, sem dúvida, dar essa ordem, né, por todos os atributos que eu já dei a ele, que eu já apresentei dele. Ele é o rei. Mas ele tem não somente uma autoridade, mas ele dá essa ordem, ele tem a autoridade de rei, mas ele tem a característica da humildade e da mansidão. Veja, Jesus, ele vai ter um embate o tempo todo com os religiosos da sua época. Os fariseus, os escribas, aquela turma toda. E ele se encontra então diante de um povo e ele tem uma missão pessoal a cumprir para, a partir da missão dele, nos dar o desdobramento da missão dele, que é continuar espalhando a mensagem do reino e do arrependimento. E tudo isso porque ele tem em mente cumprir o plano de Deus Pai, o plano de Deus, que sempre foi o mesmo. Sempre foi o mesmo. E qual? Olhar para os seus filhos, para a sua criação e redimir, trazer de volta, atrair de volta. Afinal de contas, qual é o problema do ser humano? Sim, num primeiro momento, e já que estamos falando de cansaço, enfado, talvez esse seja um dos grandes problemas atuais. Estamos muito cansados, né? Hoje, a tecnologia não ajudou tanto assim, por exemplo, né? Então são coisas que vão cansando a gente. Mas qual é o real problema? Porque, de fato, estamos nos tornando essa sociedade que perdeu o senso de humor, que perdeu a empatia uns pelos outros. Na verdade, todo mundo sempre quer ter a sua própria razão e é capaz de passar por cima de outros ou até mesmo matar para fincar a bandeira da sua própria razão. Qual o problema que gera todos esses outros problemas? É o problema do afastamento de Deus. E o que Deus quer fazer com o ser humano? Trazer de volta para si. Veja, quem tiver com a sua Bíblia aberta, me acompanha, por favor. Abra aí em Isaías, capítulo 40, verso 28 ao verso 31. Eu vou ler para você. Isaías 40, do 28 ao 31. Veja como sempre fez parte do projeto de Deus esse atrair a humanidade de volta para si, para que a humanidade tenha paz. Não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Aí olha o que Deus faz. Faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas, veja, atenção nesse verso. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem
com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então, desde o profeta Isaías, eu pensei apenas um texto como exemplo disso. Como que Deus sempre observou esse cansaço da alma humana. E, novamente, a gente pode ter a tendência de culpar as coisas que estão ao nosso redor pelo nosso cansaço. Mas no fundo, é um cansaço. E alguns chegam ao ponto da desistência da própria vida por causa de um determinado vazio lá dentro. Porque algo lhe falta. O sujeito faz de tudo o que ele pode fazer na vida para tentar preencher esse vazio, mas ele continua sentindo um vazio que cansa. Cansa. É aquela história de correr atrás do vento. Eu faço, mas aquilo nunca me satisfaz. Nunca me satisfaz. Eu estou cansado de lutar. E aí Jesus, quando Mateus registra no verso 27, vinde a mim, quase que poderíamos colocar aqui antes do vinde, um pois, um porquê. Veja, vinde aqui, como eu disse, é uma ordem, é um imperativo aqui. Só que nenhuma ordem bíblica é dada à toa. Sempre existe um motivo. Sempre existe um motivo. Onde está o motivo? No verso 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Poderia ter um ponto aqui e acabou a esperança humana. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, só pode conhecer o Pai, só pode se cumprir o que foi dito em Isaías 40, o trecho que nós lemos, só pode de fato ter esse descanso no Pai e esse renovar da vida, se através de Cristo, do Filho, você conhecer o Pai. E na sequência ele diz, portanto, é porque só falta a palavra portanto aqui. Mas, levando em conta o que foi dito no verso 27, não procure outras opções para tentar aliviar a sua vida. Você não vai conseguir. Esse é o ponto, e é por isso que é uma amorosa ordem. Você não vai conseguir resolver as suas questões pessoais da sua vida enquanto você continuar confiando na sua própria força. Enquanto você continuar confiando na sua própria inteligência, enquanto você continuar confiando nas suas capacidades, você não vai ter paz. Não vai ter paz. Então, não pense duas vezes. E Jesus poderia, ou o evangelista, Mateus, poderia estar quase que dizendo aqui, vá até ele. Você está com medo de quê? Ele falou que é para você ir para ele. Ele falou, ele traçou o seu perfil, ele conhece o seu coração e ele está te dando uma ordem direta. Venha até mim. Por quê? O que vai acontecer? O cansado e sobrecarregado, o que vai acontecer? Isso é muito interessante. Quem é que é para ir até Jesus? Quem Jesus está dizendo que é para ir até ele? Qualquer um. Qualquer um. É claro que a ideia de cansaço e sobrecarregado só vai de fato existir numa mente honesta. Numa mente e num coração honestos. Que chegaram à plena consciência da sua falência existencial, da sua falência moral, da sua falência espiritual. E Jesus está dizendo, você se percebe assim? Pode ser qualquer um, mas você se percebeu assim? Vem até mim, porque existe uma promessa. Então, novamente, não é assim. É um convite para você vir até Jesus, porque se você vir até Jesus, ele pode lhe aliviar a carga. Não. A parte finalzinha do verso 28 é muito importante,
a gente prestar atenção no português, na gramática. Porque quando diz o seguinte, e eu vos aliviarei, e aqui é promessa firme. Quando, ou seja, traduzindo, quando você me obedecer, não é um convite, uma ordem. Quando você me obedecer e vier até mim, eu lhe revelarei o Pai, e a partir disso, a partir desta realidade, você terá a carga aliviada. Eu te aliviarei a carga. E ele continua, tomai, novamente, uma outra ordem. A segunda ordem, tomai sobre vós o meu jugo. O meu jugo. Jugo aqui literalmente, tá? Literalmente, é uma espécie, é uma peça, geralmente de madeira, tá? Que se colocava em bois para fazer o serviço de lavoura, mas também existia essa mesma peça de madeira que se colocava nos ombros para se carregar um determinado peso equilibrado, que sem esse jugo não era possível carregar esse peso. Só que é claro que Jesus não está falando aqui da peça, literalmente, né? Mas ele está usando uma linguagem, uma metáfora já da época. Era comum os fariseus, aqueles que eu disse que Jesus ele sempre tinha algum embate com eles, era comum os fariseus eles usarem a expressão do jugo da lei, que é necessário para que você vá bem na vida, para que esteja bem com Deus, então que você cumpra o jugo da lei, o jugo da Torá. Então eles já utilizavam a palavra como essa metáfora de o peso, a responsabilidade. Então é uma ideia de obrigação e de sujeição. Então alguém que carrega um determinado jugo, ele tem uma obrigação para com aquilo e está sujeito àquilo. E perceba no texto o seguinte, que Jesus não está dizendo, não vai ter jugo. Ele não está dizendo isso. Sempre vai ter jugo. Sempre vai ter jugo. O que ele está dizendo é, troca o jugo que você escolheu para a sua vida pelo meu jugo. Tá, e o que tudo isso significa? Significa o seguinte, Jesus está falando aqui de duas coisas. De duas coisas. A primeira é a seguinte. Os fariseus afirmavam que a aproximação de Deus se daria através do cumprimento da lei. E Jesus está dizendo o seguinte, é através de mim. É através de mim. Ou seja, pare de confiar nas suas obras pessoais. Pare de confiar na sua justiça. Porque esse jugo é pesado demais. Você não vai conseguir cumprir. E passe a confiar no que eu tenho para mostrar, no que eu tenho para apresentar. Quando ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, Jesus, novamente, ele não está chamando aqui também para uma espécie de uma experiência, embora pareça isso, mas para uma experiência de imitação. Sabe? Aprenda de mim. E aí a gente talvez tenha a ideia de, lendo esse texto rápido, achar que é para imitar Jesus. Já fizeram até um livro aí, né, que tem que ter seus cuidados, né, nos seus passos, o que faria Jesus. Mas não é isso que Jesus está falando. Jesus não está dizendo, olhem para mim e me imitem, ou adquiram experiência a partir de mim. Quando ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, é aprender o quê? A conhecer o Pai. Aprender com a revelação que só Ele pode conceder. Então, não é um convite para começar a ter uma determinada vida. Veja o que eu vou falar, porque isso pode ser perigoso. Se alguém
me entender errado, aí começa a viver uma vida maluca, vai dizer que foi eu que falei. Tá? O primeiro chamado cristão, ou para a fé cristã, o chamado da reconciliação, não se trata da construção de uma vida ética e moral para ter comunhão com Deus. Não é isso. Isso é o que os fariseus pregavam. Só que ninguém conseguia cumprir isso. Ninguém conseguia cumprir isso. Jesus está dizendo o seguinte: a partir de mim, a partir do que eu fiz, a partir do que eu realizei, vocês terão o fardo aliviado. Vocês terão a vida mais bem aproveitada. Porque eu revelo o Pai. Então, a partir da minha revelação, comece a viver. E o que ele revela? Ele revela o seguinte, ele revela que o ser humano é tão mal, mas tão mal, mas tão mal, que nada que ele fizesse de bom conseguiria equilibrar ou suprimir o seu próprio mal. E que por causa disso, ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus, teve que assumir a forma humana, ele encarnou a partir de uma virgem, e ele se oferece voluntariamente em sacrifício, porque o salário do pecado é a morte. Então o ponto é, o que Jesus está ensinando, o conhecimento que ele dá é que nós não temos condições de, por nossa própria conta, nos chegarmos até Deus. Aí ele diz, vem a mim. Vem a mim. Gente, assim, eu sei que vai parecer simplista o que eu vou falar, mas não é tão simplista, mas a fé cristã e a vida no reino de Deus é muito mais simples do que se falam por aí. É muito simples. Vem a mim. O que eu tenho para ensinar, o que vocês aprenderem de mim, a partir do meu jugo, a partir da minha instrução de revelação do Pai, vocês terão a vida leve. Não é fácil, mas mais leve. Porque sou manso e humilde de coração. Jesus está dizendo aqui que, em outras palavras, eu terei toda a paciência. Pastor, mas eu sou lento para pegar as coisas. Eu ainda tenho muita maluquice de igreja legalista na minha cabeça. Eu sou lento. Jesus tem toda a paciência necessária para te conduzindo ao Pai, te transformar como Ele quer te transformar. Só que você tem que ir a Ele. Não tem outro jeito. É ir a Ele. Uma outra coisa também que ele está dizendo, manso e humilde de coração, é o seguinte, é que ele não somente tem toda a paciência necessária, mas ele é tolerante. Muito tolerante. Muito tolerante, inclusive com os que tropeçam. Ele está dizendo que, se você for a Ele, mesmo que no meio da jornada, mesmo que no meio da caminhada, você tropece e cometa até um pecado muito feio, Ele não vai te abandonar. Ele vai continuar dizendo, continua vindo. Mas, Senhor, o Senhor não vai descer o chicote em mim? Eu sou manso e humilde de coração. Se você de fato veio a mim, se você de fato é meu, e se então a partir de mim você agora tem relacionamento com o Pai, você está seguro. Você está seguro. Por quê? Novamente, porque o sacrifício do Cordeiro é suficiente para perdoar todos os pecados. Todos os pecados. Achareis então descanso para a vossa alma. E ele continua, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Uma segunda aplicação, uma segunda percepção que a gente pode ter desse texto
e talvez essa pode ser mais chocante. Porque a primeira, como eu falei, bom, sim, então sempre vai ter um julgo, ou seja, sempre vai ter uma necessidade de obrigação e compromisso e sujeição. Ou você vai ter obrigações e sujeição com os ídolos e com os pecados que abundam o coração, que preenchem o coração, ou você troca tudo isso para estar sujeito a Cristo. E é o que Cristo revela. Ok? E aí ele vai dizer o seguinte: a partir de mim, o fardo que os fariseus e o fardo da vida, ele vai ser diminuído. E nós vimos isso já em vários outros sermões do porquê. Porque simplesmente nos vemos como não mais cidadãos desse mundo, mas cidadãos do reino por vir. Mas existe uma segunda questão, uma segunda possibilidade aqui. Como eu havia dito, a lei que os fariseus se empenhavam em cobrar, a lei de Deus, ela de fato, tem um poder. Ela tem um poder. Qual o poder? O poder de condenar qualquer um que não a cumpra, que quebre a lei. Ok? Todos comigo? Sim? A lei de Deus tem o poder de condenar eternamente qualquer um que quebre a lei. Que quebre a lei. E aí, quando Jesus diz o seguinte: abandone a tentativa de viver por si só, de viver pela lei, de viver pela religião, abandone tudo isso. E venha a mim. O que Jesus está fazendo é um convite, na verdade, para a morte. Alan, do que você está falando? Apóstolo Paulo, em Romanos, ele vai fazer uma comparação entre o ser humano, entre o marido e a esposa. Tá? E ele vai dizer que o ser humano, a humanidade, tem uma relação com a lei de Deus como se fosse marido e esposa. Só que esse marido, ele é muito chato. Pensa num marido chato, enjoado. Enjoado. Entendeu? Cláudia tá me ouvindo. Pior, imagina um cara pior do que eu. Enjoado, sabe que as coisas tudo no lugarzinho, que reclama. Cara muito chato. Entendeu? Mas muito. E que não te deixa em paz. Não te deixa em paz, não te deixa em paz. A sua vida, ela é um peso, porque tudo ele cobra. Mas não é porque ele é, no caso, falando da lei de Deus, né? Não é porque ela é ruim. Ela é boa, ruim é você. É você que não está no mesmo patamar de valor, beleza e honra que a lei exige. Então, naturalmente, ela vai te condenar. E o apóstolo Paulo diz o seguinte, que só há uma maneira de ocorrer um divórcio. Através de morte. Né? Se o marido morrer, a mulher pode casar de novo. E no comparativo com a lei de Deus, o que houve aí? Tá duplicando só no YouTube, não dá pra entender nada. Bom, tá gravando aqui, depois eu subo outro vídeo. No comparativo com a lei de Deus... Oi? No comparativo com a lei de Deus, a lei não vai morrer. Porque ela é de Deus. Porque é a lei santa de Deus. Ela não vai morrer. Quem é que vai morrer? A humanidade. Aí Jesus fala o seguinte, olha, vindo até mim e morrendo comigo, crendo na minha morte e na minha ressurreição, eu te garanto
que você vai ressuscitar comigo. E mais, uma vez que você, de fato, pela fé, morra comigo, ou seja, passe a abrir mão, abandonar a sua vida pessoal, abandonar as suas certezas, para ficar com as certezas de Jesus, a partir deste momento, a sua morte para a lei será declarada. E é aí então, e é por causa disso, que o apóstolo Paulo, em Romanos, ele vai dizer o seguinte, Romanos capítulo 6. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por que o pecado não tem domínio sobre vós? Porque não tem mais lei te cobrando. Ué, pastor, então agora eu posso viver como eu quero? Cara, é isso que tu quer fazer? Então vai, cara. Provavelmente tu não é crente. Porque se uma pessoa fala um negócio desse, a graça me dá licença para pecar. Cara, você quer pecar? Meu irmão, olha só. Eu não sou juiz nem legislador sobre a vida de ninguém. Você vai dar conta é com Jesus. Tudo que fizer pelas tuas vistas prestarás conta. É isso. É isso. No entanto, o ponto é que o pecado não tem mais domínio porque não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E estando debaixo da graça, você tem agora condições de não querer de fato pecar e até mesmo em algumas circunstâncias definitivamente não pecar, não por medo da lei, porque a lei já não tem mais nenhum efeito sobre você, mas você já não quer pecar porque você não quer pecar contra o amor. E pecar contra o amor é muito mais doloroso. É isso. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Para você que é cristão, você já parou para pensar que Jesus, ele quis revelar o Pai dele para você? O verso 27 diz o seguinte, que só conhece o Pai para quem ele quer revelar. Você já morreu de fato para a lei? Você já parou para pensar que Jesus, então, tomou a decisão de revelar o Pai dele para você? Se sim, a pergunta é, você tem consciência da preciosidade disso? O que seria de você se esse verso 27 do capítulo 11 não se aplicasse a você? Se Jesus não quisesse revelar o Pai dele a você? Mas isso pode acontecer? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, de fato estão com ele. Senão o inferno viraria um departamento público, né? Existe, mas não funciona. Não. Haverá uma punição eterna, sim, para aqueles que não foram a Jesus receber o conhecimento do Pai. Então você já parou para pensar na preciosidade disso? Agora, se você não é cristão, vai até ele. Vá até ele, sem medo. É só ir até ele. Você vai ter refrigério e descanso. Novamente aos cristãos. Se tudo isso é verdade, se em algum momento, em algum nível na sua vida você já experimentou algo assim, eu te faço uma pergunta. Por que o seu fardo ainda está pesado? Porque eu acho que você tinha que chegar a esse pensamento lógico. Bom, se ir a ele alivia o fardo, o jugo e o fardo, por que eu tenho sentido peso? Por que ainda está pesado? Será que eu não fui a ele, de fato? Por que eu não estou tendo descanso? Resposta, muito provavelmente porque você não está indo
ou você não continua indo a Cristo. Você foi uma vez só. Foi uma vez, entrou para a igreja, e depois disso o que você fez? Se tornou um mero membro de igreja. Só. Se tornou alguém que assume funções e cargos dentro de uma igreja. Só. Parou de procurar a vida nele e se rendeu à religião morta. Pode ser por isso. Eu usei esse exemplo com uma pessoa essa semana, que muitos de nós cristãos às vezes agimos assim sem perceber, tá? Nós temos as demandas da vida, vira e mexe, nos sentimos atacados por alguém, por alguma fala, por alguma coisa dita intencionalmente ou não, e nos remoemos por dentro, e às vezes entramos até em conflito para defender o nosso ponto de vista, às vezes para defender a nossa honra, às vezes para defender a nossa própria justiça, simplesmente porque a gente tem uma necessidade de que as pessoas à nossa volta olhem para nós e digam o seguinte: eis ali uma pessoa boa, eis ali alguém honesto, alguém de fato religioso. Né? E eu fiz a seguinte ilustração. É como se pessoas assim, cristãos assim, que foram a Jesus, começaram a conhecer o Pai, mas depois se perderam dentro da religião, a ideia de perdido dentro da casa do Pai, né? Como a parábola do filho mais novo, filho mais velho, perdido dentro da casa do Pai, é possível isso? A pessoa vai até a sala do trono, vamos aqui essa figura, está lá Jesus sentado, e a pessoa já chega gesticulando, né? Jesus, aconteceu isso, mas aquilo ali eu já resolvi, tá bom? Agora, tem essa questão assim, mas eu acho que eu tenho umas duas opções, ali ou aqui. Se eu for para ali, eu já vi onde pode dar, aqui também. Né? Aí aquela pessoa, ela me afrontou, mas eu já mandei ela. Bom, tu sabe, né? Que às vezes a gente escorrega. Mas, aí Jesus, ele tá lá no trono, de braço cruzado assim, sentado, olhando para você. Aí quando tu termina de falar, ele fala assim: beleza. Tá bom. Jesus, olha, aquele pecado, tal, mas eu já, tá sob controle, tá bom? Aí Jesus faz assim: tá bom. Você quer continuar carregando? Tá bom. Aí sabe aquele momento da vida que a vida te dá uma banda, tu fica de cabeça para baixo e você não sabe mais o que fazer? E tu falou assim: pronto, agora acabou, agora acabou. Aí você chega lá para Jesus e fala: Jesus, nada trago em minhas mãos. Não tenho nada para mostrar, não tenho nada para oferecer. Muito pelo contrário, eu estou destruído, eu estou no chão. Acabou. Aí Jesus descruza o braço e fala assim: então agora eu posso resolver? Posso ir lá agir então? Então agora é comigo. Beleza. É assim. Muito provavelmente, o fardo e o jugo continuam pesados na sua vida, mesmo sendo cristão, porque você se perdeu dentro da casa do Pai e parou de seguir, de cumprir a ordem dele, porque foi ordem. Venha a mim, sem medo. Sou manso e humilde de coração, eu não vou te tratar mal, eu não vou te envergonhar, eu não vou fazer as pessoas rirem de você, eu não vou fazer você ficar mal. Vai ser duro, não vai ser fácil não, vai ser difícil. Você vai ser perseguido, vão inventar mentira de você, me mataram, podem te matar. Só que tu vai ter paz. Você vai ter paz. Deus é o rei que prepara o palácio, põe a mesa e convida seus súditos para o banquete. De fato, parece que sua palavra favorita é: venham. Venham.
Parece que essa é a palavra favorita dele. Venham. Venham até mim. Venham até onde estou. Jeremias capítulo 6, verso 16 diz o seguinte: Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Olha como é que essa temática do descanso, do cansaço da alma, é algo muito corriqueiro. Achareis descanso para a vossa alma. A palavra favorita desse Deus, então, é venham. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os pecados sejam vermelhos como escarlate, se tornarão brancos como a neve. Isaías 1. Venham, todos vocês que estão com sede. Venham à água. Às águas, Isaías 55. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Lhes darei descanso. Mateus 22:4. Venham para a festa. Venham para a festa. É sempre uma porta aberta. Venham comigo e eu farei de vocês pescadores de pessoas. Marcos 1. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7. Deus é um Deus que convida, Deus é um Deus que chama, Deus é um Deus que abre a porta, estende a mão, apontando aos peregrinos a mesa farta. Se não me engano, foi C.S. Lewis que disse o seguinte, que enquanto Deus Criador tem uma mesa farta, um banquete farto, que nos oferece constantemente, nós continuamos nos banqueteando com os nossos bolinhos de lama. Ao invés de ir a Ele, continuamos confiando em nós. O convite dele, porém, não é apenas para uma refeição. É um convite para a vida. Um convite para entrar em seu reino e para residir em um mundo sem lágrimas, sem túmulos ou sofrimentos. E essa pergunta é espetacular. Eu estou lendo um comentário do Max Lucado. Ele faz a seguinte pergunta: quem pode vir? Quem quiser. O convite é ao mesmo tempo universal e pessoal. Cristo olhou para o rosto marcado dos homens rústicos e as expressões de cansaço das donas de casa e ofereceu descanso. As multidões vieram, despejaram as complicações e os complexos do seu dia. Trouxeram-lhe os encargos da sua existência. As multidões trouxeram o peso da vida para Jesus, porque ele falou, é para vir. E Jesus não lhes ofereceu religião, não lhes ofereceu doutrina ou sistemas, mas descanso. Hoje Cristo continua a olhar para os olhos desiludidos do frequentador de igreja. O olhar desdenhoso dos autossuficientes. E o convite paradoxal permanece de pé. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pode assumir aqui. Vocês encontrarão descanso para as suas almas. Nós estamos, então,
nos preparando para colocar novamente, vamos chamar de locomotiva, né? Em movimento. Voltaremos a deixar nossas casas, voltaremos a nos encontrarmos pessoalmente, mas sabendo que há uma missão que vai exigir de nós sujeição a Jesus e obrigações para com o corpo de Jesus. Disso se trata o jugo dele. Não é uma vida descompromissada, mas um compromisso com ele e com o corpo dele, porque é a extensão dele. Minha oração é que nesse período de preparação de volta, nesses sermões que se seguirão, com esse intuito de preparar e reaquecer ânimos, atitudes, cada um de vocês, de fato, obedeça a Jesus e vá até Ele em humilde submissão, sabendo que Ele vai ter com você toda a paciência e toda a tolerância por ser feito filho dele. Amém?